A Igreja Boas Novas em Guarabira convida você a se tornar um patrocinador desse canal e da obra missionária em Guarabira, com a sua melhor oferta, para que possamos fazer mais e melhor. Por ser um ministério independente, sua participação é muito importante para a expansão do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Se inscreva nesse canal, compartilhe os nossos vídeos, dê o seu like, ative o sininho para receber mais notificações, diga de onde está nos acompanhando. Plante a sua semente de fé através do número da conta ou da chave Pix. Geralmente as pessoas que fazem isso, aparece o nome da pessoa. Nós pegamos o nome dessa pessoa e colocamos no caderno de oração. Vamos para a mensagem de hoje. David Poichot desenvolva os 4 princípios do pensamento que o guiarão para a felicidade. A felicidade é o resultado de uma tomada de decisão. Ao nos levantar da cama pela manhã, podemos decidir entre viver um dia feliz ou um dia infeliz. Isto mediante nossa atitude. Tudo depende de nós. Por causa da sua capacidade de pensar, o homem tornou-se o dono da terra. Essa capacidade permitiu que ele vivesse, ao mesmo tempo, na era do progresso tecnológico ou na era da destruição. Podemos criar um futuro melhor se tão somente aprendermos a pensar corretamente. Por esse motivo, a palavra diz: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Provérbios capítulo 4 e o versículo 23. O pensamento é algo invisível aos olhos humanos, todavia é de um grande recurso que Deus concedeu ao homem. Devemos desenvolver nossa maneira de pensar a fim de ter uma vida de sucesso. Como podemos desenvolver nossa mente? Quero apresentar aqui 4 princípios. O primeiro princípio é o princípio do pensamento positivo. O pensamento positivo não é outra coisa senão o pensar com esperança. A maior parte das pessoas hoje pensa de maneira negativa. Por isso, elas buscam o lado obscuro das coisas, adotam a desesperança, falam e agem de forma negativa. Não obstante, para vivermos uma vida feliz, uma vida de paz, devemos manter a esperança, ou seja, pensar positivamente. Os cristãos têm um fundamento pelo qual podem pensar positivamente. Trata-se do favor da cruz de Jesus. Podemos pensar de maneira positiva a respeito do perdão dos pecados. Por ter pecado diante de Deus, o homem merece ser deixado ao abandono, e isso de forma eterna. Entretanto, Jesus Cristo resolveu todo o problema do pecado, o pecado do passado, o pecado do presente e o pecado do futuro. Graças ao sangue de Cristo, podemos ser justificados e viver com esperança. Todo aquele que se arrepender e aceitar Jesus Cristo como seu Senhor, passará a viver pensando de maneira positiva a respeito do perdão de seus pecados. Além disso, podemos pensar positivamente a respeito de nossas convicções. Muitos têm uma vida infeliz ao dizer, não posso. Os cristãos, entretanto, têm o Espírito Santo, que é o poder de Deus. A Bíblia diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. Atos capítulo 1, versículo 8. Além disso, a Bíblia ensina que o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas. Romanos capítulo 8, versículo 26. Assim, os cristãos sentem-se capazes de confessar: tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses capítulo 4 e o versículo 13. É por isso, então, que habilitados os cristãos estão para viver corajosamente.
Muitos se frustram e desanimam quando as circunstâncias não os favorecem. Entretanto, porque temos o Espírito Santo, isso não acontece conosco. Não tememos as circunstâncias porque, mediante o Espírito Santo, temos a convicção de que alcançaremos a vitória. Podemos também pensar de maneira positiva com relação à saúde. Jesus Cristo levou nossas enfermidades e suportou nossas dores. Mateus capítulo 8, versículo 17, e por suas feridas fomos curados. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. Esse é o fundamento pelo qual podemos receber saúde em Cristo Jesus. Há muita gente que vive pensando negativamente a respeito da própria saúde. No entanto, nós, que cremos em Jesus Cristo, podemos, mediante o favor da cruz, pensar positivamente e viver felizes. Podemos também pensar de maneira positiva quanto à prosperidade. Jesus Cristo removeu na cruz a maldição que teve origem na queda de Adão e Eva. Ele recebeu a coroa de espinhos, simbolizando a maldição, e morreu na cruz para redimir toda a desgraça e nos outorgar a bênção de Abraão. Não podemos, portanto, pensar de maneira negativa acerca da prosperidade. Ainda que nossas mãos não toquem coisa nenhuma, nem nossos olhos vejam nenhuma evidência, nossos ouvidos nada ouçam, podemos visualizar a prosperidade divina mediante a cruz e viver de maneira feliz. Temos fundamento para pensar de forma positiva também quanto à morte pela evidência da vida eterna por intermédio da morte e ressurreição de Jesus. Quem é do mundo teme a morte, por não ter evidência da vida eterna. Entretanto, para nós, a morte é a porta que nos leva para a vida eterna. Temos a ressurreição. Está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 ao 17. Com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Resumindo, podemos viver em vitória e esperança, porque podemos pensar de forma positiva quanto ao perdão dos pecados, a convicção, a saúde, a prosperidade e até quanto à morte. Além disso, pode o cristão que crer na palavra de Romanos 8, versículos 28, ter pensamento negativo? Claro que não. Diz a Bíblia: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados de acordo com o seu propósito. Ainda que a realidade que se nos apresenta seja destruidora, desalentadora e terrível, Deus fará com que todas as coisas funcionem para o bem. Portanto, devemos pensar positivamente, olhar o lado positivo das coisas e viver com ousadia. Isso nos leva para o segundo princípio, o princípio do pensamento ativo. Pensar ativamente é pensar em ser capaz. A pessoa que diz não posso, não sou capaz, sou um fracasso, está destinada a ter uma vida infeliz. A Bíblia diz: se podes, tudo é possível ao que crê. Marcos capítulo 9 e o versículo 23. Deus nos ajuda quando elaboramos um projeto e pensamos que vamos alcançar o sucesso, em vez de pensarmos no fracasso. Hoje em dia, muitas pessoas agem positivamente, tentam 2 ou 3 vezes e logo se dão por vencidas. A atitude passiva não faz mais do que levá-la para a destruição. Por mais que as circunstâncias se apresentem adversas, somente quem confia em Deus e pensa positivamente pode mudar o rumo das coisas. Certo dia, depois de haver pregado a palavra, Jesus quis dar a comer a uma grande multidão que estava no deserto. Estava ali reunida e estava faminta. E perguntou a Felipe:
Onde compraremos pão para esse povo comer? Fez uma pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe, entretanto, era dessas pessoas que têm pensamento passivo. Por isso ele disse: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. João capítulo 6, versículos 5 ao 7. Por outro lado, André, outro discípulo de Jesus, tinha um pensamento ativo. Ele pensou: Jesus pode dar alimento a esse povo porque ele é o Filho de Deus, e levou ao mestre 2 peixes e 5 pães que o menino havia trazido para o lanche. Jesus pegou o que André lhes trouxera e assim 5.000 pessoas receberam alimento. Depois disso, os discípulos ainda encheram 12 cestos de pedaços de pão que haviam sobrado. Nossa vida é como um deserto. Sofremos todo tipo de aflição neste mundo. Se existe algo que devemos desenvolver em nossa mente, é o pensamento ativo. Quem murmura dizendo: não posso, não sou capaz, sou um desastre, terminará no fracasso de um mundo desértico. Entretanto, quem diz: é possível, e pensa ativamente, triunfará neste mundo mesmo tendo começado a desenvolver um trabalho considerado simples pelos homens. Isso nos leva ao terceiro princípio, que é o princípio do pensamento criativo. Pensar criativamente implica buscar novas ideias. Muitas pessoas, ao enfrentar um obstáculo, pensam na responsabilidade e no perigo do problema, não naquilo que no próprio problema está ali. Ou seja, eles não usam sua mente criativa para solucionar o problema, mas ficam ali analisando e temendo as circunstâncias. O homem com a sua mente criativa, ele pode gerar a solução. Toda pessoa ou nação que não pensa criativamente fracassará. Os coreanos têm a tendência de pensamentos que ficam naquela mesma situação, recusando pensar criativamente. Dizem: meus avós viveram assim, meus pais viveram desta maneira, portanto eu também escolho este estilo de vida. Na zona rural, essa tendência é acentuada. Faz muito tempo fiquei com o coração muito dolorido ao ver a vida dos camponeses e observar que havia gente vivendo em casas feitas de barro. Faz muito tempo fiquei com o coração muito dolorido ao ver a vida dos camponeses e observar que havia gente vivendo em casas feitas de barro. Costume que vem de 4 ou 5 gerações. O problema não era que as casas fossem feitas de barro. O mais grave é que aqueles camponeses não tinham nenhuma intenção de reconstruir e melhorar sua moradia e viviam como pessoas não civilizadas. Porque não quis pensar criativamente, a Coreia esteve sob o domínio japonês durante 36 anos. Como coreanos, não precisamos murmurar contra os japoneses. Devemos, sim, fazer um exame de nossos sentimentos, de nossos pensamentos. Enquanto a Coreia se recusava a pensar criativamente, o Japão abriu suas portas e aceitou novas civilizações, tendo progredido a uma velocidade incrível. Os indivíduos e as nações que pensam criativamente progridem. Ao sair do Egito, o povo de Israel sofreu muito ao ver que não encontrava água no deserto de Sur. Diante do desespero, o povo negou-se a pensar criativamente e começou a murmurar contra Moisés. Entretanto, Moisés pensou de maneira criativa e buscou a solução no Senhor em oração. Finalmente, ele transformou a água amarga em água doce, por meio de um galho de árvore que lhe foi indicado por Deus. Êxodo capítulo 15, versículos 22 ao 25. Observamos também no Novo Testamento um relato bastante interessante. Quando Jesus entrou numa casa em Cafarnaum, a multidão aproximou-se da casa em que ele se encontrava.
por causa da sua fama. As Escrituras dizem: então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Marcos capítulo 2 e o versículo 2. Foi nesse momento que 4 homens abriram o teto da casa e baixaram a maca onde estava um paralítico. Uma pessoa comum teria pensado: não podemos entrar na casa, vamos voltar. Entretanto, os amigos do paralítico pensaram criativamente e conseguiram que Jesus não só curasse o homem, como também perdoasse os seus pecados. Devemos estar conscientes de que a solução do problema também se encontra no próprio problema. E partindo daí, pensar criativamente sobre o que deve ser feito. A Bíblia diz: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhes será concedido. Tiago capítulo 1, versículo 5. A sabedoria é o pensamento criativo. Peça a Deus em Cristo Jesus e tenha uma vida de sucesso. E por fim, o princípio do pensamento produtivo. Hoje em dia, as pessoas desperdiçam tempo, material e energia. E isso se deve ao fato de terem mentalidade e atitude pouco produtiva. Um exemplo é a TV. Muita gente assiste à TV durante as noites até pegar no sono. Isso não é produtivo. O tempo gasto para a frente da TV deve ser reduzido e dedicado ao crescimento pessoal. Isso fará que o nível de vida seja elevado. Em especial, quanto para a comida, os coreanos são pouco produtivos. Geralmente, há um prato de arroz e dezenas de guarnições. Faz muitos anos eu convidei um pastor americano para vir para minha casa e nós lhes preparamos um banquete. Tempo depois, quando visitei sua casa nos Estados Unidos, fiquei decepcionado ao ver que me ofereceram somente um prato principal, frango. Depois me dei conta de que, quanto para a comida, aquela era a cultura americana. Algo semelhante acontece com os japoneses. Eles fazem acompanhar o arroz com uma quantidade bem pequena de guarnições. Deve-se então manter o equilíbrio entre o arroz e as guarnições, porque, caso contrário, fica-se sem estas. Qual é a cultura alimentar dos coreanos? Certa vez escutei algo que me chamou a atenção. Disse que é tanta quantidade de guarnições desperdiçadas nos restaurantes do nosso país que estes contratam uma pessoa para se dedicar exclusivamente a selecionar as guarnições que podem voltar para a mesa. E não é só isso. Os coreanos têm a tendência de preparar um grande banquete sempre que alguém é convidado para uma refeição. Pensamos que isso é o melhor, mas devemos saber que os convidados não comem tudo o que nós preparamos. Isso não é produtivo. Além disso, muitos não pensam produtivamente. Os que vivem pensando no fracasso do passado são pessoas que não pensam de maneira produtiva. A crítica, enfatizada nas fraquezas de outras pessoas, tampouco é produtiva. Faz muito tempo que aconteceu comigo esse fato. Eu dava aulas no seminário quando, num dia de inverno, muito frio, encontrava-me junto aos professores diante de um aquecedor e comecei a criticar um colega. De repente, um dos professores se levantou e eu perguntei: você se aborreceu com o que eu disse? Por que se levantou? As palavras seguintes me trouxeram uma grande lição de vida. Perdoe-me, mas eu sou dessas pessoas que, quando ouvem algo que as aborrece, não consigo conciliar o sono até ter respondido para a altura ao que ouviram. E se eu fizer isso, o povo me interpretará mal. Aí nós nos tornaremos inimigos. Mesmo não gostando do que você falou, prefiro ficar calado. A Bíblia diz: as palavras do caluniador são como petiscos deliciosos.
descem até o íntimo do homem. Provérbios capítulo 18, versículos 8. A pessoa que gosta de falar dos outros não é produtiva. Devemos pensar e viver produtivamente. Para conseguir isso, temos de considerar a glória de Deus e o reino dos céus como nossos valores principais, estabelecer metas, falar e agir produtivamente. Dessa maneira, conseguiremos que a nossa vida tenha valor. A mentalidade é um recurso invisível aos olhos humanos. Quem a desenvolve em Cristo Jesus viverá uma vida de sucesso. Ao contrário, quem se deixa governar pelo diabo fracassará. Tudo depende de cada um. Portanto, desenvolva em sua mente o pensamento positivo, o pensamento ativo, o pensamento criativo e o pensamento produtivo em Cristo Jesus e ponha em prática os princípios aqui expostos, a fim de alcançar uma vida de sucesso. Então, Deus quer que seus filhos desfrutem o melhor nesta terra. Por intermédio de sua morte na cruz, Jesus Cristo derrubou o argumento da escravidão ao pecado, mostrando deste modo seu amor para conosco. O fruto do pecado foi superado e a graça nos foi dada. Qual a razão de não podermos viver uma vida feliz? Esse é o dilema. Mas aqui está o segredo: confessar a graça da cruz que venceu o pecado e a morte, o fracasso e a maldição, a pobreza e a doença. Gravar em nossa mente o pensamento positivo, o pensamento ativo, o pensamento criativo e o pensamento produtivo e projetar na lâmina de nossa vida uma existência feliz. Essa é a chave que nos ajudará a viver debaixo da graça. O pensamento da carne e o pensamento do espírito se apresentarão diante de nós como um fato bem tirado e nos mostrarão o contraste entre uma coisa e outra. Eu pergunto no que você está pensando neste momento. Deixe-me agradecer a sua companhia, a sua audiência. Tem sido muito importante para nós essa caminhada juntos. Dê uma olhada se você está inscrito no canal Boas Novas Guarabira. Dê o seu like, é importante para fortalecer o canal. Diga de onde você está nos acompanhando. Deixe o seu testemunho. Ative o sininho para receber mais notificações. Tem toda uma série de David Poichot, além de outros e outros pregadores, como Oral Roberts, Charles Finney, Smith Wigglesworth e muitos outros. Que Deus abençoe vocês. Agradeço aos colaboradores, ofertantes, dizimistas do canal. Que Deus abençoe vocês ricamente. Todos os dias nós oramos por vocês. Sucesso na sua caminhada.